Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos a uma manhã de agosto de 2024. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre canivetes. Gostou da ideia? Clica aqui no joinha e vem comigo. Olá, meus amigos. No nosso último vídeo, eu falei com vocês sobre por que canivete não é arma, por que canivete é ferramenta, mas eu achei que seria bom a gente ir um pouco mais adiante, falar sobre tipos de canivetes e para que servem, de onde vieram, principalmente para esse pessoal novo que está chegando agora, para esse pessoal que não entende, que não sabe nem para que eles utilizariam um canivete. E naquele vídeo eu deixei para vocês um link para um vídeo em que Firmo Neto lê uma crônica de Fernando Sabino que eu adoro. E esse vídeo de Firmo, sem sombra de dúvida, é o meu vídeo favorito de Firmo. Eu já assisti a ele dezenas de vezes, em que ele lê essa crônica. E assim, eu não vou chegar perto de Firmo, mas eu gosto tanto desse texto, dessa crônica. Ela me representa tanto e representa tanto os homens de canivetes verdadeiros que eu conheço, que eu vou ler para vocês. Então, antes da gente passar para o próximo vídeo, para o vídeo propriamente dito, por favor, tirem um tempinho, parem um tempinho e vejam que texto lindo. Homens de Canivete, por Fernando Sabino. Os homens, incidentemente, se dividem também em duas categorias, os que são e os que não são de canivete. Eu, por mim, confesso que sou homem de canivete. Meu pai também era. Tinha na gaveta da escrivaninha um canivete sempre à mão, um canivetinho alemão com inscrições de propaganda da Bayer. Não se tratava de arma de agressão, mas, ao contrário, destinava-se, como todo canivete, aos fins mais pacíficos que se pode imaginar. Fazer ponta num lápis, descascar uma laranja, limpar as unhas. É, aliás, o que sucede com todos os homens arrolados nesta categoria, a que honrosamente me incluo, os homens de canivete. São pessoas de boa paz e que só lançariam mão dele como arma defensiva quando se fizesse absolutamente necessário. A alegria de criança que não abandona o homem feito, a de ter um canivete. Era de se ver a excitação com que meu filho de 10 anos me pediu que não deixasse de lhe trazer um da Alemanha. É perigoso, advertem os mais velhos, cautelosos. Cautela não resiste à minha convicção de que o menino saberá lidar com ele, como é mister, pois tudo faz crer que virá a ser, como o pai, um homem de canivete. Os mineiros também são. Quem descobriu isso, penso, foi Otto, que não deixa de sê-lo, ainda que de chaveiro, e certamente por atavismo, pois me lembro da primeira pergunta que lhe fez seu pai ao chegar um dia ao Rio. Você sabe onde fica uma boa cutelaria? Sempre fui um grande frequentador de cutelarias. Quando o poeta Emílio Moura aparece pelo Rio, não deixo de acompanhá-lo a uma dessas casas para olhar nos canivetes, pois se trata de um dos mais autênticos homens de canivete que eu conheço, e dos de fundo e rolo. Entre meus amigos mais chegados, embora nem todos o confessem, muitos fazem parte dessa estranha confraria. Paulo Mendes Campos não esqueceu de recomendar-me determinada marca de canivete ao saber de minha viagem, e, se bem me lembro, seu pai é um dos infalíveis portadores de canivete que se tem notícia. Rubem Braga também deixou-se de anunciar numa esplêndida crônica, A Herança, que pode ser lida em borboleta amarela, a respeito de um irmão que abria mão de tudo, mas reclamava do outro a posse de um canivete. Alguns continuam sendo homens de canivete, mesmo que hajam perdido o seu ainda na infância. Aliás, os homens de canivete vivem a perdê-lo, não sei se pelo prazer de adquirir outro. Para identificá-lo, basta estender a mão e dizer: me preste aí o seu canivete. Se tratar de alguém que o seja, logo levará naturalmente a mão ao bolso e retirará o seu canivete. Foi o que fez Murilo Rubião, por exemplo, que é outro. Ao chegar da Espanha, a primeira coisa que me exibiu foi seu belo canivete adquirido em Sevilha. Para terminar, digo que não há desdouro algum em não ser homem de canivete. Há homens de ferramenta, de isqueiro, de chaveiro e até de tesourinha. Graciliano Ramos não era homem de navalha? Homens de revólver é que não são uma categoria das que mais admiro. Até parece que não são homens para precisar de uma proteção que lhes poderia propiciar, em caso de necessidade,
um simples canivete. Essa crônica está editada em As Melhores Crônicas de Fernando Sabino, da editora Record, página 165 a 167. Pois é, eu sou um homem de canivete. Muitos dos inscritos deste canal são homens de canivete. Muitos dos meus amigos são. Alguns nem têm canivete, mas são. Só não tem ainda. Mas voltando à história, ao verdadeiro tema do vídeo, tipos de canivete. Eu não vou abordar todos. Eu acho que se a gente fosse abordar todos os tipos de canivete que existem, primeiro que eu não tenho tanto conhecimento, mas a gente levaria aqui horas falando. Eu vou falar de alguns dos principais, inclusive porque são canivetes que eu tenho, certo? Canivete, o que é um canivete? É uma faca dobrável. É uma faca em que a lâmina dobra para dentro do cabo, ficando assim protegida e ficando mais compacta e mais fácil de carregar. É isso, não vamos inventar história. É isso, uma faca dobrável. Ou no caso de algumas, uma faca cuja lâmina entra no cabo, certo? É, existem, existem achados arqueológicos da época de Roma de canivetes, de facas dobráveis, muito parecidos com o que eu vou mostrar aqui a vocês agora. Mas vamos lá. Vamos começar por ele. Este aqui é um canivete da marca francesa Opinel. Vou trazer aqui para perto de vocês. É um canivete de um tipo chamado peasant's knife, em inglês, ou faca de peão, faca de trabalhador rural, faca de canivete de trabalhador rural, ou penny knife, canivete de centavo, porque é muito barato, era muito barato, e é basicamente um cabo de madeira, a lâmina que se dobra, não tem mola, os mais antigos não tinham trava. Este fabricante, na década de 50 do século XX, inventou este dispositivo de trava, que ele chama de viroblock, que evita que a lâmina se feche. Antigamente eles só ficavam presos na posição aberta por fricção. Por isso que também se chama de faca de fricção, canivete de fricção. É um canivete feito para ir para o fundo do bolso. Ele não tem nem como passar um fiel, uma coisa de prendê-lo no bolso, na cintura ou coisa. Você pode colocá-lo também na bainha. Andando para trás também, vamos pensar século XVIII para século XIX. Fumo era moda, era bonito. Era uma coisa que quem era elegante fazia. Ao mesmo tempo, você escrevia naquela época, ainda a maioria, com canetas feitas de pena de aves ou de caules de junco, cânhamo, de plantas aquáticas, de gramíneas aquáticas. Então, era necessário você ter consigo algum tipo de lâmina, não só para picar o seu fumo, porque ele vinha em rolos, em pedaços, mas também para apontar seu lápis ou a sua caneta que precisava de manutenção. Mas, se a gente pegar nessa época, século XVIII, final do século XVIII até metade do século XIX, a roupa que o cavaleiro usava era extremamente apertada. Era extremamente colada ao corpo. Não tinha espaço para bolsos grandes como nós usamos hoje em dia. Então, eles faziam um bolso bem pequenininho ao lado da cintura e colocavam algo assim. Um canivete pequeno, fino, com uma lâmina curta, delgada, e tinha que ser extremamente afiada por causa da caneta. Este tipo de canivete é chamado de canivete de cavalheiro, gentleman's knife em inglês. Eu tenho a versão aqui um pouco maior dele, mas a mesma coisa.
Esse aqui tem uma mola aqui atrás que mantém a lâmina presa. Esse aqui é um Aitor espanhol. Cabo de madeira presente de um amigo meu. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Aliás, não vou falar daqui a pouco não, vou falar agora. Lembra que o pai de Fernando Sabino tinha sempre um canivete na sua mesa de trabalho, na escrivaninha? Este é o que fica em cima da minha mesa de trabalho aqui em casa. Ela está aqui atrás. É aqui que eu trabalho quando eu trabalho de casa, é aqui que eu edito nossos vídeos. Este canivete fica ao meu lado, é o que abre correspondência, é o que abre embalagem, é o que cuida dessas coisinhas na minha mesa, embora tenha um no meu bolso. Século XIX, Estados Unidos. Durante a expansão para o oeste, a expansão começou através da caça de animais de pele. Castores, para tirar o pelo deles, para fazer o filtro com que se sustentava aquelas cartolas enormes, e pele de rato mascarado, de arminho, de lontra, doninha, essas coisas, para aquecer as pessoas na Europa e no leste frio do norte do planeta naquela época. Essa galera que caçava isso precisava ter ferramentas especiais com eles, que tinham que ser leves, portáteis e práticas. Você esfolar um castor no frio do inverno do norte da América do Norte tinha que ser uma coisa rápida e tinha que ser rápido e tinha que ser fácil de fazer. E você não podia carregar muito peso porque você estava arrastando armadilhas e peles e isca atrás de você durante na neve, que lasca um. Então, eles carregavam canivetes. Este aqui não é um, esse aqui é uma coisa mais. Mas eram muito parecidos com este. Canivetes mais ou menos de 8, 10 centímetros de comprimento, com duas, três lâminas, porque não dava tempo de afiar uma lâmina quando ela cegava. E pele desses animais cega rapidamente lâminas, principalmente com os aços que se usavam na época. Então, um canivetinho com duas ou três lâminas valia mais do que duas ou três facas. Ele era mais leve, era mais portátil e era mais prático de trabalhar, certo? E aí você vê os canivetes Trapper, Canoe, blá 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 blá, tudo variações desse tema que eu disse. Muda um pouco o formato, mudam as lâminas, mas é justamente isso. Duas ou três lâminas em um canivete pequeno e prático, leve. Por essa época, na época das navegações, as pessoas usavam lâminas no seu dia a dia. Você não tinha um refeitório no navio com talheres, você não tinha é, ferramentas do navio. O marinheiro embarcava com suas ferramentas. E não era muito interessante você ter 100, 200, 300 homens com facas de ponta no seu navio. Porque quando eles começassem a brigar, eles iam começar a se matar ou rasgar velas. Então, a marinha, as marinhas do mundo, inventaram de usar canivetes e facas sem ponta, com a ponta quebrada assim, para evitar esse tipo de acidente. Um marinheiro só embarcaria no navio com esse tipo de ponta. Este tipo de lâmina, que por sinal o nome em inglês é sheep's foot, porque parece um casquinho de ovelha, também é extremamente útil para um pastor limpar os cascos de uma ovelha, ou de uma vaca, ou de um cavalo. Este aqui nunca fez isso não, mas eu tenho outro aqui que Deus sabe quantos cascos ele limpou na vida dele. E é essa a ideia. Este aqui, hoje em dia no Brasil nós chamamos de pica-fumo. Por quê? Por causa de sua utilidade rural, ele veio para o Brasil e é o canivete que o nosso matuto do centro-sul do Brasil utilizava para picar. Utilizava, não, ainda usa.
para picar o fumo com que ele fuma seu cigarrinho de palha, seu cigarrinho enrolado em casa, ou charuto, ou cachimbo. Final do século XIX, a Suíça tornou-se uma nação em armas, ou seja, todo cidadão tem que fazer treinamento militar e leva suas armas para casa e tem armas em casa para, em caso de emergência, mobilizar rapidamente. Israel é outro país que faz isso. A Suíça decidiu que seria interessante que os seus soldados levassem para casa também uma ferramenta multiuso para limpar, poder dar manutenção nas armas, tanto em tempo de guerra quanto em tempo de paz, e também as atividades de paz que um soldado tem que desempenhar. Comer, abrir latas, dar manutenção em equipamento de couro, etc. Então, vieram com a ideia de pegar o canivete multiuso que já existia, já era fabricado há quase 100 anos na Inglaterra, e colocar nele ferramentas como chave de fenda, abridor de garrafas, abridor de latas, sovela para dar manutenção no couro. Por que couro? Porque tudo na época era couro ou lona. Tudo na época era grosseiro para o soldado. Então, para ajustar a bandoleira de um fuzil, ajustar as alças de uma mochila, o cinturão, o talabarte, as botas, usavam sovelas. Fazia buraquinho, costurava. Eu já mostrei aqui no canal como a gente costura usando a sovela de um canivete suíço. E, por causa da Suíça, dessa ideia dos militares suíços, o canivete multiuso tornou-se um sinônimo de canivete suíço. Hoje em dia a gente chama o canivete multiuso de canivete suíço. E embora suíço mesmo sejam os Victorinox, feitos pela Victorinox, pela Wenger, que não existe mais, e até certo ponto a Suíça, que nasceu há pouco tempo e não tem expressão de mercado, na verdade. Ok? Esse é outro tipo de canivete, o canivete suíço. Na segunda metade do século XX, um grupo de desenhistas, projetistas, artistas marciais estadunidenses voltou a ter a ideia de que uma lâmina poderia ser uma arma de defesa. E eu vou dizer por que de defesa. Na verdade, ela seria o backup do backup. A ideia desses caras é: você porta uma arma grande, poderosa, militar, vamos chamar assim, para a sua defesa pessoal. Se ela falhar ou acabar a munição, você tem uma arma menor, de menor poder, mas que vai lhe dar algum tempo até você consertar aquela arma ou chegar num local de proteção, é a arma de backup. E se essa falhar, você teria uma arma de último recurso, que seria uma faca consigo. Só que portar uma faca eficiente, uma faca de, sei lá, 15 centímetros de lâmina, que seja eficiente para combate, não é muito prático, não é bem visto em muitos meios. Então inventaram o canivete tático, que é um canivete dobrável de 15 ou mais centímetros de lâmina, uma ponta agressiva, que abra rapidamente para você não perder tempo nessa situação, abrindo um canivete com as duas mãos, que ele tem que abrir com uma mão só, e que tenha trava de modo a poder funcionar como uma arma, como uma faca. Ele não se dobre ao penetrar o seu agressor. E esses caras treinam com isso. O maior proponente disso, Lynn D. Thompson, que é o criador da fábrica americana Cold Steel, ele propõe e ele exigia, enquanto ele era dono da fábrica, que todos os funcionários andassem armados e treinassem, se fossem o equivalente à faixa preta, em pelo menos uma
arte marcial. Era exigência da empresa. E eu não tenho esse tipo de canivete tático. Foi o termo que esse pessoal inventou, achou para isso, porque é quase militarismo, né? Usar esse tipo de arma. Mas vamos falar, por exemplo, um método de abertura rápida é o automático, em que você aperta o botão e o canivete se abre. Isto aqui é uma porcaria chinesa, que nem trava direito. Mas vocês estão vendo a ponta agressiva, blá blá blá. Ele não é tão grande, mas essa é a ideia. Só que um canivete desses não é prático, não é uma ferramenta. Não é uma ferramenta. Não se presta para serviços do dia a dia, como abrir uma correspondência, abrir uma embalagem, comer, descascar uma fruta. É uma lâmina que não se presta, ela é grande demais, é ruim de usar. Mas tinha um mercado para isso. De gente que queria ser tático, mas não conseguia ou não queria portar esse tipo de canivete, essa coisa enorme. Então, chegou o que a gente chama, nós chamamos hoje em dia de Tactical. É um canivete de um tamanho decente, lâmina até 9 centímetros, mais ou menos, 10 centímetros, que abre rapidamente com uma mão só. Este aqui é um Ganzo G710, o meu favorito nessa categoria. Tem um botão que você, utilizando seu polegar nesse botão, você abre a lâmina. Tem trava. Esta é uma trava Axis Lock, que é uma de minhas favoritas, uma das melhores que existe. Olha só que lâmina agressiva. Por que, que eu tenho clipe para ficar no bolso? A gente chama de tático, porque ele é tático, e é cool, que é aquela sigla, aquela palavra em inglês para o que é legal, ou em carioquês, maneiro, embora ele não seja maneiro, ele seja pesado. Então, tático é esse tipo de canivete que tem gente que acha que portando vai estar armado. Sem treinamento, sem prática, sem saber nada de como utilizá-lo como arma, acha que isso vai defendê-lo até que o bandido aumente o peso dele com chumbo. Certo? Mas por que eu porto isso? Justamente porque ele é prático, eu já disse até no outro vídeo, é prático abrir ele com uma mão só para fazer alguma coisa tipo, em que eu já estou com a outra mão ocupada, como na hora do soro na fazenda, né? Que eu, segurando o frasco de soro, abro o canivete, venho, corto a pontinha do soro, para ele crescer mais rápido e salvar a vida da vaca. Ou preciso cortar uma mangueira, estou dentro de um rio, estou segurando uma ponta dela, não sei o que, tiro o canivete e abro, faço o serviço. É bem mais prático fazer assim. E eu não gosto de lâminas fixas na fazenda. Beleza, que é a opinião. Aqui é uma encarnação do canivete militar suíço do modelo de 1961. Esse aqui tem tesoura, é o Pioneer X, mas é o mesmo canivete com talas de alumínio, só que com tesoura. Certo, meus amigos, continuando. Homens de canivete não usam seus canivetes como arma. Eles não são armas. Eles são objetos são ferramentas de trabalho. Das funções mais pacíficas possíveis. Então, foi isso que eu quis contar a vocês. Mostrei alguns tipos de canivetes. Tem talvez centenas mais tipos de canivetes no mundo, que eu não tenho nem o conhecimento nem tempo para discutir com vocês, mas espero que tenha ajudado principalmente quem é mais leigo a navegar nesse mundo e definir algo que seja mais útil para ele. Ok, meus amigos? Muito obrigado e até segunda-feira.